Por que os muçulmanos jejuam? O jejum é um ato de adoração imposto por Deus aos muçulmanos, assim como foi imposto às nações anteriores. É um meio de alcançar a taqwa, consciência de Deus, e o compromisso com os mandamentos de Deus. Claro. Então, como é o jejum? 5. Inclui a abstenção de comida, bebida e desejos desde o amanhecer até o pôr do sol. 6. Mas primeiro, é possível que o universo e tudo o que contém tenha sido criado por acaso, ou que se tenha criado a si mesmo, sem regras que o governem, e que as pessoas nascem, vivem um tempo na Terra e depois morrem, e tudo termina. A existência de um Criador. Não faz sentido que o universo tenha surgido por acaso, ou criado a si mesmo. Deve haver um Criador, que é Deus. O Islã incentiva a reflexão, o uso da razão e a contemplação, utilizando provas lógicas. Um muçulmano acredita em todos os profetas, incluindo Jesus e Moisés, e acredita que suas mensagens são uma só, a unicidade de Deus. 8. Por que Deus nos criou? 9. O objetivo da criação é a adoração, que é opcional, e um teste da nossa obediência a Deus. 10. A origem do Alcorão, e por que é impossível que Muhammad o tenha escrito. 11. O Alcorão é a palavra de Deus, revelado a Muhammad. É o último dos livros sagrados, após a Torá e o Evangelho, e é preservado de qualquer alteração. O desafio do Alcorão. Ninguém pode compor um livro semelhante ao Alcorão sem contradições ou erros, o que demonstra sua origem divina. A milagrosidade do Alcorão contém detalhes precisos sobre a criação do universo, o ato de criação, o paraíso e o inferno, além de questões científicas e jurídicas, mesmo tendo sido revelado em um ambiente desértico e pouco letrado. A abrangência do Alcorão abrange leis de direitos, economia, psicologia, natureza e astronomia, tornando-se uma milagrosidade científica e legislativa. O profeta Muhammad não era letrado ou estudioso das religiões anteriores, e ainda assim, o Alcorão contém informações precisas sobre a história e as leis. 12. A autenticidade do Alcorão. 13. A miraculosidade do Alcorão. Preservado de qualquer mudança há 1400 anos. Desafiou os árabes em sua linguagem, e ninguém conseguiu produzir algo semelhante. Livre de contradições e incoerências. Contém precisão científica e normativa que supera as capacidades humanas. Possui os valores morais do Islã. Promove a honestidade, a justiça, a compaixão, a ajuda aos necessitados e o bom trato com as pessoas e o meio ambiente. O Alcorão é o livro milagroso de Deus que confirma a profecia de Muhammad e contém ensinamentos completos para a vida humana. Revela a verdade da criação. Deus criou o homem do barro e soprou nele do seu espírito e designou os profetas como mensageiros para guiar a humanidade. 14. A importância do conhecimento no Islã. Alguns veem que todas as religiões podem conter contradições ou estarem em desacordo com a razão e a ciência, especialmente se baseadas em superstições e fontes múltiplas. 15. Mas o Islã, na verdade, é algo diferente do que se vê ou se retrata. O Islã exorta a reflexão e a contemplação e encoraja o uso da razão para entender a religião. No Alcorão, a pergunta "acaso não raciocinam?" é repetida. A aplicação incorreta do Islã. Alguns muçulmanos não aplicam o Islã verdadeiro, limitando-se às aparências sem uma compreensão profunda, o que leva a desvio do verdadeiro espírito da religião. Islamofobia e mídia.
A mídia promove uma imagem negativa do Islã ao vinculá-lo ao terrorismo, apesar de as grandes guerras e tragédias históricas não serem responsabilidade dos muçulmanos. Pensamento pessoal e busca pela verdade. O texto apela à reflexão profunda e à busca por verdades sem medo ou hesitação, e a tomar decisões com base na convicção pessoal. Abertura e importância do diálogo no Islã. O Islã destaca a importância do diálogo e da abertura. Ele abre espaço para discussões e investigações em diferentes ângulos para entender corretamente esta religião abrangente, sem preconceito ou pressão. 16. Então. 17. Existem muitas sabedorias e benefícios por trás do jejum dos muçulmanos, mas a coisa mais importante é que Deus, o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, cujo nome é o Sábio, criou ou legislou tudo com uma sabedoria profunda e uma razão específica. Deus não nos impôs o jejum durante o Ramadã para que sintamos fome ou sede, ou nos cansemos, mas existem propósitos, objetivos e sabedorias muitos para este ato de adoração, que levam os muçulmanos a praticá-lo com desejo e amor. 18. Benefícios e sabedoria do jejum. 19. Benefícios espirituais do jejum. 1. Fortalecer a fé em Deus, aumentar a taqwa, consciência de Deus, e reforçar a sinceridade para com Deus, e a veracidade consigo mesmo. 2. Treinar a alma para a paciência, autodisciplina e controle dos desejos. 3. Sentir gratidão pelas bênçãos de Deus ao quebrar o jejum. 20. Benefícios sociais do jejum. 1. Unificar os muçulmanos em uma adoração coletiva que promove o espírito de irmandade. 2. Sentir a dor dos pobres e necessitados, estimulando a generosidade e a compaixão. 3. Refinar os costumes e reduzir os conflitos entre as pessoas. Benefícios de saúde do jejum. 1. Remover toxinas do corpo e melhorar as funções do sistema digestivo. 2. Ajudar a controlar o peso e regular os níveis de açúcar no sangue. 3. Fortalecer o sistema imunológico e melhorar as funções cardíacas. 22. O jejum como uma escola educacional. Ensina a pessoa a ser honesta, paciente, humilde e a administrar bem o tempo, além da indulgência e do perdão. Treina o muçulmano a abandonar hábitos ruins. Acostuma a alma a realizar atos de adoração e devoção. 23. A abrangência do Islã. O Islã é uma religião global, não ligada à raça ou etnia, mas uma mensagem abrangente para toda a humanidade. Foca na moralidade, compaixão, igualdade e boas maneiras com os outros. Incentiva o uso da razão e a reflexão sobre a criação de Deus. Faz o ser humano compreender o propósito de sua existência e o objetivo de sua vida. 24. O jejum, no calendário lunar. A data do Ramadã muda anualmente, o que garante justiça entre os povos em diferentes estações. É considerado um meio de controlar o tempo e planejar a vida espiritual e material. 25. Éticas do jejum. O jejum não é apenas a abstenção de alimentos, mas abrange o controle da língua e dos membros para evitar prejudicar os outros, tudo isso promovendo comportamentos positivos, como tolerância, perdão e humildade. 26. O Ramadã como uma oportunidade para recriar a si mesmo. O Ramadã é considerado um treinamento espiritual que eleva o nível de fé e taqwa. É um treinamento para a alma em atos de adoração que devem continuar após o Ramadã, durante todo o ano. 27. No final do Ramadã, os muçulmanos buscam atingir a satisfação de Deus
e continuar a realizar boas ações.